Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. E como foi feita a enquete para saber qual seria a nossa próxima aula, a grande maioria votou para Timbaúba, então vamos fazer a correção do primeiro simulado que a gente fez para o município de Timbaúba, abordando os tópicos de matemática que estão presentes lá no edital. Você vai conferir a solução desse simulado passo a passo e também o PDF desse simulado está aqui na descrição do link. Pode clicar, entrar lá, fazer o download, tudo disponível para você, tudo bem? Lembrando também que a promoção do nosso curso ainda está válida com 49% de desconto. Você pode acessar e fazer parte do nosso grupo de estudos e ter acesso a todas as nossas aulas e também a apostila ADMTEC 250 questões. Tudo bem assim? Não se esquece de deixar teu comentário, compartilhar o vídeo com um amigo que vai fazer o concurso, se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a fazer aulas posteriores. Vamos lá para a correção do nosso simulado. E vamos começar a correção do nosso primeiro simulado de matemática, tudo bem assim? Vamos responder todas as questões, apresentando todos os detalhes. Antes de a gente começar a nossa correção, é importante lembrar que o primeiro simulado ele foi disponibilizado, entretanto, as alternativas estavam como se tivéssemos 2 itens, e na realidade nós temos 3 itens. Ou seja, aqueles alunos que baixaram e as alternativas está divergente, podem baixar novamente, que já foi corrigido, está disponível na nossa plataforma, tá? Então vamos lá para a primeira questão, que fala o seguinte: uma imobiliária possuía 490 apartamentos para serem vendidos. Para acelerar as vendas foi realizada uma campanha promocional de duração de 3 semanas. Nesse período foram vendidos 45 apartamentos na primeira semana, 32 apartamentos na segunda e 62 na terceira. Assim, considerando as informações, é correto afirmar que as vendas no período da campanha promocional apresentaram mais de 29% do quantitativo de apartamentos. O quantitativo de apartamentos é 490. Então vamos descobrir quanto é 29% de 490. Vamos apenas multiplicar 490 vezes 29. 0, 81 fica 1, sobe 8. 9 vezes 4 é 36. 36 mais 8, 44. Agora vamos multiplicar por 2. 0, 18. Sobe 1, 2 vezes 4 é 8 mais 1, 9. Vamos agora somar. 0, 1, 12, sobe 1. Aqui nós temos 13, 13 mais 1, 14. Vamos colocar duas casas decimais. Isso corresponde a 142 apartamentos. Certo? Um pouco mais de 142. Mas aí, como a gente trata de apartamentos, não pode ter a casa decimal. Vamos somar a quantidade dos apartamentos que foram vendidos. 32 mais 45 mais 62. Observe que foi a quantidade de apartamentos que foram vendidos. Isso corresponde a 29%. Vamos descobrir agora, né? Vamos somar aqui, ó. 7, 7, 8, 9, fica 9. 3, 3 com 4 é 7, 7 mais 6 é 13. Ou seja, totalizou 139 apartamentos. A questão fala, esses 139 apartamentos, ele é mais de 29%? Falso, porque 29% é 142. Errado, tudo bem assim? Vamos ao próximo item, que fala o seguinte: um copo com capacidade de 260 ml está com apenas 2/3 do seu volume preenchido. Ou seja, o total do copo, vamos anotar aqui, ó. O total do copo, ele é 360 ml. Mas ele só está preenchido com 2/3. Concorda? 2/3 é como se eu estivesse pegando um copo, dividindo para 3 e pegando duas partes. Ou seja, isso aqui é o que está preenchido do copo. E cada parte dessa do copo vale quanto? 360 dividido por 3, ou simplesmente 120, 120 e 120. Seguindo com a leitura, ele diz o seguinte: para encher completamente o volume desse copo foi necessário usar 15% de uma garrafa com água. Então, para completar esse resto aqui do copo, foi utilizado uma garrafa. E essa parte que eu estou pintando de verde, que a gente sabe que é 120 ml, corresponde a 15% dessa garrafa. Concorda? Corresponde a 15% dessa garrafa. Continuando na leitura, ele fala o seguinte: assim é correto afirmar que o volume dessa garrafa era superior a 740 ml. O volume total dessa garrafa não sabemos X, mas sem sombra de dúvidas, X corresponderá a 100%. Fazendo a multiplicação cruzada, 120 vezes 100 igual a 15 vezes X. O 15 está multiplicando, a gente vai passar para o segundo membro dividindo. Concorda? Posso fazer a simplificação: 120 dividido por 15 é 8.
8 vezes 100 corresponde a 800. 800 o quê? 800 ml. A questão fala, é superior a 740? Verdadeiro, é superior a 740. Tudo bem? Vamos para a terceira questão, o terceiro item dessa questão. Que aqui fala o seguinte: em 2004 a altura de 3 pessoas era respectivamente 1,82, 1,65 e 1,77. Em 2021 a pessoa que possui a menor estatura cresceu 10%, ou seja, a pessoa que mede 1,65 ela aumentou 10% na sua altura, enquanto os demais mantiveram com a mesma altura. Assim é correto afirmar que em relação à média verificada em 2004, a altura média dessas 3 pessoas apresentou um aumento inferior a 5,32 centímetros. Primeiro vamos calcular a média 1, que é a média antiga. 1,82 mais 1,65 mais 1,77. Tudo isso dividido por 3. Vamos somar aqueles valores ali, ó. 1,82, 1,65. Com muito cuidado, 1,77. 5 mais 2 é 7, 7 mais 7 é 14, fica 4 vai 1. Aqui nós temos 9 mais 6 é 15, 15 mais 7 é 22, fica 2 sobe 2. 3 mais 2 é 5. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, ou seja, 5,24. Só que aí esse resultado nós temos que dividir para 3 para chegar no resultado da média. 5,24 dividido para 3. 1 vezes 3 é o próprio 3, para 5 é 2. O 2 não divide, eu baixo outro 2. Qual número multiplico 3? Chega perto de 22, é o 7, que vai dar 21. Sobra 1, eu baixo 4. Qual número multiplico 3 para chegar em 14? É o 4, que vai dar 12. 12 não divide, eu baixo 2. O 2 não divide, eu coloco 0. A divisão prossegue aqui, certo? Mas você aí poderia dizer, mas professor, por que não segue com a divisão? Nós iríamos trabalhar com muitas casas decimais e não ia interferir no nosso resultado final, tudo bem? Vamos agora calcular a segunda média. A segunda média, nós vamos fazer o mesmo procedimento, a média 2. Vai ser 1,82. Só que no lugar de 1,65 a gente vai ter que colocar 1,65 mais 10%. 10% de 1,65 é 0,165. Quando a gente somar os dois, 0,165, vamos somar. Aqui, ó. 5, 11, vai 1, 7, 8, número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Essa casa decimal aqui, a terceira casa decimal, é desconsiderada. Então vamos ficar com 1,81. Por que o senhor está desconsiderando, professor? Justamente pela mesma justificativa. Muitas casas decimais não vai interferir no resultado. E ainda vou somar com 1,77 e dividir por 3. Vamos fazer a soma. Somar aqui com muito cuidado. 1,82 mais 1,81 mais 1,77. Aqui nós vamos ter 9, 10, fica 0, vai 1. 16, 17... 17 mais 7 vai dar 24, fica 4, vai 2. E vamos ter 54. Só que 54, 5,40, melhor dizendo, né? Eu vou ter que dividir por 3. 5,40, vamos dividir por 3. 1 sobra 2. Eu baixo 4. 8 vezes 3 é 24. Colocamos o 0 e a vírgula. Ou seja, a média vai ser 1,80 metros. Quando a gente olha para o que a questão fala, ele diz o seguinte: é inferior a 5,32. Quando a gente observa de 1,74 para 1,80, falta 6, ou seja, é superior a 5,32. Esse item está errado. O gabarito correto é a letra B. Apenas uma afirmativa está correta, tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão, que traz o seguinte: um carro de corrida percorreu 240 metros em 35 segundos. Em seguida, esse veículo percorreu 1.500 metros em 18 segundos. Assim, considerando apenas os dados, é correto afirmar que o carro manteve uma velocidade média. Então, velocidade média, eu vou ter que somar a distância e dividir pelo tempo. A velocidade média é a distância dividida pelo tempo, que no caso foi 2.400 mais 1.500, dividido por 35 mais 18. Então, aqui nós vamos ter 3.900... dividido por 40, 53. 3.900 dividido para 53. Qual número eu vou multiplicar o 53? Vai chegar perto de 3.900. Vamos testar o 7. 7 vezes 3 é 21, fica 1, sobe 2. 7 vezes 5 é 35, mais 2, 37. E vai sobrar 19. 19 não divide, a gente baixa
o zero, qual número eu vou multiplicar? O 53 vai chegar perto de 190, é o 3, né? Que vai dar 159. Veja que a nossa divisão ela continua, mas aí eu já posso olhar para as alternativas. Isso vai ser 73, alguma coisa. A questão está falando, ó, é uma média inferior a 70,58, errado. É uma média superior a esse valor. E o próximo item fala o seguinte: considera os retângulos x e y. O retângulo x possui uma área de 1.500, então vamos representar aqui, ó, o retângulo x ele possui uma área de 1.500 metros quadrados. E o retângulo y possui um comprimento igual a 2/3 do comprimento x e largura equivalente a 3/5 da largura de x. É correto afirmar que a área de x é 3,5 vezes superior à área de y. Mas professor, aí você deve estar se perguntando, mas professor, ele não deu a medida dos lados. Isso aqui é o retângulo y. Mas aí eu posso fazer com qualquer número que o resultado vai dar o mesmo. Quais são dois números que eu vou multiplicar e o resultado vai dar 1.500, 100 e 15. Essa é uma das possibilidades, concorda? 100 vezes 15 vai dar 1.500. Eita, professor, se eu colocar outros números, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Aí ele fala aí o seguinte, ó, o comprimento é 2/3 do comprimento x. E a largura equivale a 3/5. Então a gente vai ter que fazer 2/3 de 100 e 3/5 de 15. E vamos descobrir, ó, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 100 dividido para 3 vai dar 33,3333 vezes 2, 66,666 e assim vai. 15 dividido para 5 é 3, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, a medida do meu retângulo será 66,66 e 9. Qual será a área dele? 66,66 vezes 9. Que vamos ter 599,9 metros quadrados. A gente observa esse valor aqui de 1.500. Ele é 3 vezes e meia o valor do retângulo y. Porque observe, se eu multiplicar esse retângulo aqui por 3, ele já vai passar de 1.500. Concorda? Ele é inferior a 3 vezes e meia. A questão está dizendo é 3 vezes e meia superior, errado. Porque se aqui fosse 500, que é um número menor, e eu multiplicasse por 3, já ia dar o 1.500. Tudo bem? Vamos ao último item dessa questão, que traz o seguinte. Um quadrado com área 144 metros teve todas as suas arestas aumentadas em 50%. Considerando exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar que o seu perímetro foi aumentado 68% e sua área foi aumentada menos de 93%. Então vamos imaginar aqui o quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Quais são os dois números que eu vou multiplicar e vai dar 144? É o 12. 12 vezes 12 é 144. Ou seja, essas são as medidas do lado do quadrado. Ele está dizendo que as suas arestas foram aumentadas em 50%. 50% de 12 é 6. Consequentemente, o quadrado passou a ter 18 por 18. Logo, o seu perímetro vai ser 18 mais 18 mais 18 mais 18, ou simplesmente 18 vezes 4. 4 vezes 8 é 32, sobe 3. 4 vezes 1 é 4, mais 3, 7. E ficamos com 72 metros de perímetro. O quadrado anterior, ele tinha de perímetro 12 vezes 4. 8 e 4, ou seja, 41 metros de perímetro. Isso aqui, 62, quando a gente observa para cá, podemos afirmar que o seu perímetro foi aumentado em mais de 68%, falso. Porque se eu dobrar aqui, ó, 48 mais 48, eu estou aumentando 50%. E ele já vai passar aqui, então ele não foi aumentado mais de 68%. Com isso a gente não precisava nem ver a outra informação. Errado. Qual é o gabarito? Nenhuma das afirmativas estão corretas. E vamos à terceira questão, que traz o seguinte. Um paralelepípedo possui 38 centímetros de altura, 40 centímetros de largura e 45 de comprimento. É correto afirmar que a área total da superfície desse sólido é maior que 10.500 e menor que 10.700 centímetros quadrados. Então a gente vai ter que calcular a área da superfície. Mas você vai ter que lembrar o detalhe do seguinte. Aqui nós temos, vamos colocar aqui letras A, B e C. Largura, comprimento e altura. A área da superfície é como se a gente estivesse calculando vários retângulos aqui, tá? Todos os retângulos. Então se a gente observar esse retângulo aqui azul, ele vai possuir a mesma medida do da base, que está embaixo do apoio. Esse aqui cinza, marrom, melhor dizendo, ele possui a mesma medida
do que está aqui do outro lado escondido, tá? Então, para a gente calcular todos esses, como são 2, eu vou multiplicar por 2 e vamos fazer A vezes B mais A vezes C, que é esse outro camarada aqui, mais, para finalizar, B vezes C. Então, professor, eu poderia calcular área por área, poderia, não teria nenhum problema, certo? Se a gente colocar aqui as anotações, aqui nós teríamos 40, concorda? 45 e quem? E 38. Eita, professor, e se eu colocasse o 38 no lugar do 45? Não teria problema, o resultado ia dar o mesmo, tá? Então você poderia calcular a área dos retângulos separadamente, que o resultado ia dar o mesmo. Então a gente vai ficar com 2 vezes 40 vezes 45 mais 40 vezes 38 mais, que é a mesma coisa, se você observar, é a mesma coisa da gente estar calculando aqui, concorda? Mais 45 vezes 38. Vamos multiplicar aqui com muito cuidado, certo? 40 vezes 45. 40 vezes 45, 0,20, 0,16. Vamos somar e o resultado deu 1.800. 40 vezes 38. Vamos fazer aqui, ó, 38 vezes 4. 32 vai 3. 3 vezes 4 é 12. 12 mais 3 é 15. Mas aí a gente vai colocar o zero que tirou. E para finalizar, 45 vezes 38. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 4 é 32, 36. Aí vamos 15. 15, 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. E vamos somar aqui, ó. 11, 6, 7 e 1. 1710. 1710. Vamos somar esse resultado. E este resultado a gente multiplica por 2. 1.800 mais 1.520 mais 1.710. 0, 3, 8 mais 5 é 13. 13 mais 7 corresponde a 20. Fica 0 sobre 2, 3, 4, 5. Ou seja, o resultado deu 5.030. 5.030 eu vou ter que multiplicar por 2. 5.030 vezes 2 vai dar 10.060, concorda? Olha o que a questão falou. É maior que 10.500? Errado, é falso. Vamos ao próximo item, que traz o seguinte. Observe aí, questão de juros. Ele diz, um capital foi aplicado a juros simples de 6%. Então a taxa aí é igual a 6%. Durante um tempo de 5 meses. Em seguida o montante acumulado foi novamente aplicado, mas dessa vez a juros simples de 4% ao mês, pelo mesmo período de 5 meses. No final dos 10 meses, o novo montante foi de 324. Assim, considerando exclusivamente as informações, pode-se afirmar que o valor do capital aplicado inicialmente foi de R$ 98,00. Então a gente vai fazer o cálculo com 98, né? E se o resultado der esse aqui, 324, o item está correto. Então vamos lá. O juro simples é igual a CIT dividido por 100. O capital inicial, 98. A taxa de juros dos 5 primeiros meses foi 6%. E o tempo foi 5. Tudo isso eu vou dividir por 100. 6 vezes 5 é 30. Concorda? Vou cancelar o zero de cima com o zero de baixo. E vou ficar com 3 vezes 98. 3 vezes 8 é 24. Fica 4 sobre 2. 3 vezes 9 é 27. 28, 29. Ou seja, 294 dividido por 10. 294 dividido por 10 dá 29,40. Então, os juros gerados nos 5 primeiros meses foi de 29,40. Só que aí ele diz o seguinte. O montante acumulado, ele foi aplicado mais uma vez, mas dessa vez a juros simples. Ah, professor, mas ele tinha falado juros simples de novo. Não tem problema, tá? Então, eu vou ter que pegar o montante acumulado, que é R$ 98,00. Mais 29,40. 4. Aqui nós vamos ter 17. Fica 7, vai 1. 12. O montante acumulado foi de 127,40. E ele pegou esse dinheiro, aplicou a taxa de 5% agora ao mês, de 4% agora ao mês, também durante 5 meses. Então vai ficar 127,40 vezes 4% vezes 5, que foi o tempo. Tudo isso dividido por 100. 127,40, 4 vezes 5 é 20. Tudo isso dividido por 100.
Podemos cancelar o 0 do 2 com o 0 do 100 e vamos ficar com 127,40 vezes 2. 127,40 vezes 2. 8, 14, vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. 2 vezes 1 é 2. Ou seja, 254,80. Só que esse resultado de 254,80 eu tenho que dividir por quanto? Por 10. Quando eu fizer a divisão por 10, vai dar 25,48. Só que esse resultado de 25,48 eu vou ter que somar com 127,40, que foi o segundo montante. 25,48. 8 mais uma vez, 12, sobe 1, 4, 5, número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. A questão fala o seguinte: no final dos 10 meses, o novo montante foi de 234, errado. O novo montante foi de 152,88, tá? Vamos agora ao terceiro e último item da questão 3. E o terceiro item trouxe o seguinte: um capital de R$11.000 foi investido durante 6 meses em uma aplicação financeira que rendeu juros de 5% no período. Assim, é correto afirmar que o montante acumulado foi superior a 11.720. Bem, se o dinheiro de 11.000 ficou aplicado durante 6 meses e rendeu 5% de juros, nós temos que calcular quanto é 5% de 11.000. Então vamos multiplicar 11.000 por 5, 0, 0, 0, 5 e 5, acrescentar 2 casas decimais, dá 550. Ou seja, R$11.000 mais 550. Fazendo o processo de adição, a gente vai chegar no seguinte resultado: 11.550. A questão está falando é superior a 11.720. Errado, falso. Gabarito da questão é a alternativa A. Nenhuma das alternativas está correta. E chegamos à quarta questão, que traz o seguinte: no sistema de juros compostos, a taxa de juros é aplicada, tá aqui, ó, a taxa de juros é aplicada sobre a diferença entre o montante acumulado e o capital. Diferença é a subtração, aqui já tá. E ela ainda diz o seguinte, ó: assim, ao longo do tempo é uma tendência de estabilização, os juros compostos ao longo do tempo ele só vai aumentar. O item está errado. Vamos ao segundo item, que diz o seguinte: um capital de 9.106 foi investido em uma aplicação financeira que rende juros compostos de 10% ao mês no período de 4 meses. Assim, considerando as informações, o montante acumulado foi superior a 13.481. Então vamos lá. Os juros compostos ele será o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Neste caso aí, o capital foi de 9.106 vezes 1 mais a taxa de juros, que foi 10%, mas eu tenho que lembrar em colocar em decimal, elevado a 4. Então vamos ficar com 9.106 vezes 1,1 elevado a 4. 1,1 elevado a 4, ele vai dar aproximadamente 146, ou nada mais nada menos que 1,46, tá? À medida que você vai fazendo este tipo de cálculo, você já vai memorizando alguns, certo? E agora vem o resultado dessa multiplicação: 9.106 vezes 1,46. Vamos fazer aqui com cuidado. 9.000, conferir, ó, 9.106 vezes 1,46. 6 vezes 6 é 36, vai 3, 0, 3, 6. 6 vezes 9 vai dar 54. Vamos multiplicar com 4 agora. 24, vai 2, 0, 2, 4 e 36. E agora por 1. Toda vez que a gente multiplica qualquer número por 1, é o próprio número. Vamos somar. Aqui, ó, 6, 7, 12, 13, 14, fica 4, vai 1. 4 mais 4 é 8, mais 1, 9. 5 mais 6 é 11, mais 1 é 12, fica 2, sobe 1. 4, 4 mais 9 é 13. Contar 3 números e colocar um ponto: 13.294,76. A questão está dizendo, ó, foi superior a 13.481, errado. Não foi superior, tá? Vamos ao terceiro item, que traz o seguinte. Veja só aqui, ó. Ele mostra que uma quantia de R$1.000 aplicada à taxa de juros de 20% ao ano em regime de juros compostos por um período de 4 anos resultará em um montante superior a 1.880. Veja, essa questão está relativamente simples de fazer, certo? Se fosse juros simples, 20% de 1.000 é 200. Em 4 anos ia ter 1.800.
1.800, veja como está perto de 1.880. Os juros compostos com certeza ia passar, certo? E ele está dizendo aqui, ó, um valor superior a 1.880, sim, verdadeiro. Quando a gente observa aqui, ó, apenas uma alternativa está verdadeira, ok? E vamos para a nossa última questão do simulado, do primeiro simulado. A questão traz o seguinte, primeiro item. Ao longo de um dia de trabalho, o motorista abasteceu seu carro em 5 postos que praticavam preços diferentes para o combustível ali avaliado. O posto A, o preço da gasolina era R$ 4,10 por litro. Então já vamos anotar aqui, ó, R$ 4,10 por litro. E o motorista gastou R$ 45,10. R$ 45,10. No posto B, o preço da gasolina era R$ 3,90 por litro. E o motorista gastou R$ 46,80. No posto C, o preço da gasolina era R$ 4,00 e o motorista gastou R$ 28,00, certo? No posto D, o preço da gasolina era R$ 3,80 e o motorista gastou R$ 34,20. No posto E, o preço da gasolina era R$ 4,20 e o motorista gastou R$ 54,60. Sabe-se que toda a gasolina comprada por esse motorista foi suficiente para percorrer exatamente 572 km. Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a eficiência do veículo é de 9 km por litro de gasolina. E com isso a gente precisa descobrir o total de litros que foi colocado em todos esses postos. Aí você perceba, essa é aquela famosa questão da matemática da Ademtec para deixar você o dia todinho fazendo conta. Porque se no primeiro posto ele pagou R$ 4,10 no litro e abasteceu com R$ 45,10, quantos litros ele colocou? R$ 45,10 dividido por 4,10, que isso aqui vai dar exatamente 11 litros. Vamos para o segundo posto. Quantos litros ele colocou? R$ 46,80 dividido para 3,90, que vai dar exatamente 12 litros. Aqui nós vamos ter 28 dividido para 4, 28 dividido para 4 vai dar 7. Em seguida, 34,20 dividido para 3,80 vai dar exatamente 9 litros. E para finalizar, 54,60 dividido para 4,20, nós vamos ter 13 litros. Ao total, quantos litros ele colocou? 11, mais 12, mais 7, mais 9, mais 13. Fazendo a soma, 3, 10, 19, 22, fica 2, sobe 2, 3, 4, 5. Ele colocou 52 litros de gasolina. Só que aí o carro percorreu 572 quilômetros. Isso significa que ele fez quantos quilômetros por litro? Aí nós vamos ter que dividir 572 por quanto? Por 52. E vamos descobrir exatamente essa medida. 1 vezes 52 é o próprio 52, sobra 5, baixo 2. 1 vezes 1 é o próprio 52, para 52 nada. Ou seja, ele rodou 11 quilômetros por litro. A questão está dizendo, é correto afirmar que a eficiência desse veículo é de 9 km por litro? Errado, é de 11 km por litro. Tá? Vamos assim para o segundo item da nossa última questão do simulado, que aqui trata o seguinte. Um conserto de um carro foi realizado em 4 etapas sequenciais que duraram respectivamente 58 minutos. Então vamos anotar aqui, ó, 58 minutos, 30 minutos, 58 minutos e 15 minutos. Assim, considerando as informações, quantas horas levou o conserto do carro? Vamos somar todos os minutos. 8, 8 é 16, 16 mais 5 é 21, fica 1, sobe 2, 7, 7 mais 3 é 10, 16, ou seja, 161 minutos. Mas 161 minutos é quantas horas? Então vamos pegar 161 e dividir por 60. Qual número eu multiplico 6? Vai chegar perto de 16. É o 2, que vai dar 120. Subtraindo, sobra 41. 41 não divide 0 em 1 vírgula. Qual número eu multiplico 6? Vai chegar perto de 41. 6 vezes 6 é 36. 7 é 42, então vai ser o 6. Veja que a divisão prossegue, mas ele está dizendo, ó, foi superior a 2,3 horas. Verdadeiro, foi 2,6 horas e alguma coisa. Ou seja, o segundo item está verdadeiro. E vamos ao nosso último item do simulado, que diz: a instalação do gerador de energia exige a montagem de 4 componentes. O tempo de instalação do primeiro
121 minutos, do segundo 57 minutos e o terceiro pode ser montado em 103 minutos e o quarto precisa de 24 minutos para ser montado. Assim, considerando as informações, o tempo em horas da montagem foi de quanto? Vamos somar todos os minutos. Aqui nós vamos ter 10, 15, fica 5, sobe 1, 3, 8, 9, 10, fica 0, sobe 1. E aqui nós vamos ter 3, ou seja, 305 minutos. Só que o 305 minutos a gente vai dividir por quanto? Por 60. Qual número eu vou multiplicar? O 6 vai chegar perto de 30 ao 5, que vai dar exatamente 300. Subtraindo sobra 5. 5 não divide para 60, eu vou colocar o 0 e uma vírgula. Continua sem dividir, eu coloco outro 0, mais outro 0. Qual número eu multiplico o 6 vai chegar perto de 50? Será o 7, o 8, que vai dar 48. Concorda? E aí a gente já pode olhar para as alternativas. É superior a 5,77? Errado. Não é superior a 5,77. É 5,0 alguma coisa. E a alternativa é a alternativa B de bola. Apenas uma alternativa está correta. Tudo bem? Assim, com isso chegamos ao final do nosso simulado. Na semana que vem a nossa expectativa é responder o segundo simulado, também vídeo, certo? Para preparar todos vocês para fazerem o gabarito da prova de Timbaúba. Tudo bem? Assim, acertar todas as questões e conquistar a tão sonhada vaga no cargo público. Até a próxima aula.